Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, começando mais um Safra Insights. Hoje a gente vai falar sobre duas gigantes da Bolsa, Petrobras e Vale, mesmo porque teve mudança de recomendação, teve mudança de preço-alvo e para isso eu apresento agora os nossos analistas, o Ricardo Monegalha, que é analista do setor de siderurgia e mineração, e o Conrado Wegner, que é analista do setor de petróleo. Tudo bem, gente? Bem-vindos. Tudo bom, boa Tudo bem, tarde, Cláudio. obrigado. Ricardo, vamos começar contigo, vamos começar sobre Vale. Antes de mais nada, para a gente contextualizar aqui, como é que foi o ano da Vale? Que análise que você faz? E depois você pode até comentar essa questão da mudança de preço-alvo, do porquê e da recomendação, claro. Boa, perfeito, vamos lá. Eu dividiria o ano da Vale em alguns grandes temas, né? Ponto micro, né? Foi um ano muito importante para a companhia, ela resolveu a questão de sucessão dentro da empresa, reformulou alguns cargos de diretores, resolveu parcialmente o problema do acordo de Mariana, né? Então a companhia ela chegou a um acordo de Mariana, que aí, enfim, você teria a indenização final para um acidente que aconteceu faz muitos anos, né? Foi até antes do acidente de Brumadinho. Então foi um ano importante do lado micro da empresa, uma empresa que ela vinha há alguns anos não entregando na parte de produção e esse foi um ano que ela até vai entregar, enfim, ela revisou é, o quanto ela estava guiando de produção para o ano para um nível mais alto do que ela esperava anteriormente, né? Então foi um ano muito importante nesse lado de entregas, né? Mas o preço da ação ele não acompanhou essas entregas lá do micro, né? Uma ação que caiu em torno de 27% no ano. E aí, enquanto você tem esse lado positivo micro, né, do lado macro e o preço da commodity, você teve um extremo oposto, né? Quando a gente olha o preço da commodity, começou o ano, né, o minério de ferro em US$ 140 e hoje em dia ele está em US$ 106, sendo que em alguns momentos do ano ele chegou abaixo de US$ 90, né? Então é um preço bem mais baixo, uma queda bem expressiva se você comparar esse nível que a gente partiu 2024, né? Junto com isso, né, e também é um dos motivos que explica essa queda do minério, você tem uma preocupação muito grande com o crescimento econômico na China. Não só em 2024, mas como que a China vai cuidar, como que a China vai guiar o crescimento nos próximos anos, como que ela vai moldar as políticas econômicas dela, né? Vai ser uma política econômica que vai focar ainda em setores de capital intensivo, infraestrutura, construção residencial, ou vai ser uma economia que vai continuar crescendo, mas agora muito mais apoiada em consumo interno, investimentos em tecnologia. E aí essa é a grande questão, né? Porque se for a segunda opção, você automaticamente vai ter menos demanda por aço, que é usado na construção de imóveis e infraestrutura, e por consequência de minério, né? Então, essa é a grande questão que a gente está vendo hoje aqui. E o que explica também essa reação ruim da Vale durante o ano, apesar das entregas boas do lado micro. Hoje, olhando para frente, olhando para 25, queria até que você falasse da recomendação e do preço-alvo para Vale, o que o investidor pode esperar? A gente tinha uma recomendação de compra da Vale até mais ou menos 2 semanas atrás, né? E agora a gente mudou um pouco a nossa cabeça. A gente tem uma recomendação neutra, né? Então a gente acha que a ação da Vale ela não vai superar uma meta que a gente tem de 25%, né? Então ela vai andar meio que junto com o mercado, junto com a bolsa, vai. É, então a gente não recomenda que os investidores comprem a ação da Vale. E aí o porquê disso, né? A gente teve essa entrega aos lados micro, que são super boas, acho que gerou valor pro, enfim, se o acionista estiver olhando, né, a percepção de valor dele na Vale deveria ter melhorado, né? Mas daqui para frente a gente não vê tantos motivos para comprar ação, né? Acho que os próximos acontecimentos, que serão dois principais, né, que é mudança na legislação de cavidades, que é uma legislação que acaba afetando um pouco o crescimento da Vale, principalmente no norte do país, né, que é talvez não, é a operação mais importante da companhia, né? A gente acha que pode ter uma mudança nisso, mas não ter um impacto de curto prazo. E aí a gente tem uma visão um pouco mais conservadora sobre algumas ações coletivas que são contra a Vale e a BHP fora do Brasil, né? A gente acha que pode demorar um pouco mais, os investidores, principalmente investidores no exterior, podem ficar um pouco mais receosos, né? De não saber se essas ações vão ser julgadas é, contra as empresas, né? Contra a Vale e contra a BHP. Então a gente acha que isso pode criar um mal-estar, né? E do lado da commodity a gente tem uma visão mais negativa. A gente acha que hoje em dia tem alguns fatores que estão suportando a commodity, né? Você teve alguns comentários, né, do Partido Chinês que teoricamente dariam uma indicação de uma política monetária mais favorável e fiscal mais favorável também em 2025, né? Então o governo estaria disposto a gastar um pouco mais, aumentar o déficit fiscal dele, aí estimular a economia, mas a gente acha que isso deve acontecer, mas
de um jeito que estimule mais o consumo e não os investimentos em capital intensivo, como eu falei, né? Então a gente pode ver uma estabilização no setor de construção na China, que está indo muito mal, mas não necessariamente a gente vai ver novos prédios, novos empreendimentos sendo lançados, né? É mais um suporte para acabar de construir os prédios em construção, e aí quando a gente faz uma segunda derivada, né, que é consumo de aço e consumo de minério, já passou dessa fase, entendeu? Você não vai ter um consumo de aço vindo desses empreendimentos imobiliários que estão em construção. Então, por isso que a gente tem uma visão mais negativa. A gente acha que a demanda de minério vai continuar uma contração ano contra ano, e aí, quando a gente olha a oferta, a gente tem motivos para acreditar que vai aumentar, né? A nossa análise proprietária de tanto players grandes quanto players médios, pequenos, a gente espera um volume um pouco maior de produção ano que vem. Então, o mercado ele ficaria um pouco mais desequilibrado e tendendo mais para, enfim, para um superávit, né? Então a gente tem uma visão que o minério vai para cair para uns $90, de repente já no final do segundo trimestre do ano que vem. E aí isso para a gente assim, não tem muito como a Vale performar bem nesse sentido se não tem eventos positivos, né, no curto prazo e se a commodity está indo mal, né? Acho que esse é o principal. Bom, portanto, muitos poréns aí no horizonte da Vale para 2025. E aí, Conrado, te pergunto, Petrobras, que é o melhor papel, a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação, o melhor papel do setor, né, nesse ano. E teve mudança de recomendação também, de preço-alvo. Queria que você falasse um pouquinho de 2024, por enquanto, da Petrobras. Tá bom, 2024 foi um ano bastante movimentado para o setor e para a Petrobras, especificamente. A gente teve um preço de petróleo que foi volátil ao longo do ano, apesar de agora estar um pouquinho para cima, ele variou muito. A gente teve incertezas políticas no Oriente Médio, dúvidas quanto a crescimento mundial que foram impactando aí o preço do papel. Dito isso, coisas específicas da Petrobras, esse ano aconteceu mudança da administração, foi trocada a diretoria da empresa. Isso também trouxe algum ruído, uma incerteza de como seria essa nova administração, se haveria mudança de políticas. E a grande questão, que é o grande atrativo da Petrobras, são os dividendos. Então ficou uma incerteza sobre o pagamento dos dividendos extraordinários. Eles pagaram metade do que eles poderiam ter pago de extraordinários no final do ano passado, e essa outra metade continuou aí sob incerteza. Ao longo do ano, o que a gente viu foi, com a nova administração, não teve mudança grande, né, nas políticas da empresa. Os preços de combustíveis ficaram praticamente constantes, teve um aumento de gasolina e de gás de cozinha, e finalmente, agora recentemente, teve o pagamento dos dividendos extraordinários que tinham ficado retidos e trouxeram aí um bom retorno para a empresa. Então, toda a evolução, a redução das incertezas ao longo do ano foi nos convencendo cada vez mais de que é um cenário que vai ser duradouro. A gente vê a administração focada nos projetos de maior retorno e com a ideia de não ficar acumulando caixa excessivo. Isso tudo foi nos levando a mudar, a ganhar mais conforto com a história e mudar a recomendação que a gente tinha neutra para desempenho acima do mercado, tá? De outperform, porque a gente entende aí que, enfim, a evolução dela esse ano trouxe algum conforto aí para a gente, para mudar a nossa cabeça. E aí, para 25, qual que é o grande driver aí? Onde o investidor pode colocar os olhos e observar ali, acompanhar a Petro? Eu acho que continuam sendo os dividendos. A nossa projeção com o preço de petróleo perto de $70, que é onde ele está hoje, é que a empresa consiga pagar dividendos equivalente a 14% do preço da ação, combinando os ordinários com os extraordinários, que é um retorno bastante atrativo. Eu acho que isso é uma das razões da nossa visão positiva para o papel. Nesse ambiente de taxa mais alta de juros, esse retorno com os dividendos ajuda enfim, a amenizar o custo de carregar essa posição. A gente vê a empresa também negociando com um desconto maior do que o histórico em relação a outras empresas grandes de petróleo. Então tem espaço aí também para valorização do papel na nossa visão. E a gente também ganhou mais confiança na estrutura de controle da empresa, mesmo com sucessivas trocas de administração, não teve nenhuma tentativa de diminuir os controles
ou de deixá-los mais frouxos. Então, a gente vê aí positivamente. Eu acho que em termos de preço de petróleo, a gente está esperando relativa estabilidade do preço no ano que vem. O mercado parece estar equilibrado. Tem algum risco de queda maior do que risco de apreciação do petróleo, mas a gente vê a Petrobras aí como uma empresa com uma boa perspectiva de pagamento de dividendos, e quando a gente compara com as outras empresas de petróleo, com as independentes que são listadas aqui no Brasil, ela traz um pouco mais de estabilidade. As menores todas tiveram questões de produção, acabaram decepcionando aí durante o ano, e a Petrobras manteve a trajetória dela. O crescimento é bem menor do que o das outras empresas, mas ela entregou, ela vem entregando o que estava sendo esperado para esse ano, e eu acho que isso também traz estabilidade nos resultados e, portanto, nos dividendos, que são o grande atrativo da Petrobras. Perfeito. Bom, não são dos mesmos setores, Vale e Petro, mas por se tratar de gigantes, né, da Bolsa Brasileira, a gente vê aí, em tese, né, porque o mercado é muito dinâmico, Petrobras com uma vantagem perante a Vale aí em desempenho, em termos de desempenho. Claro que o Banco Safra continua sempre analisando, super vigilante aí nos acontecimentos. Gente, obrigado, voltem sempre e a gente continua aí avaliando essas blue chips. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, Pony. Valeu, pessoal, até a próxima.